Por mais de 1000 anos, uma cidade desafiou o tempo. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, Constantinopla permanecia. Muralhas haviam resistido a invasões, cercos e exércitos incontáveis. Era a última herdeira de Roma, o último fragmento de um mundo que parecia eterno. Mas no século XV, algo mudou. Ao leste, um novo poder crescia. Jovem, ambicioso, impaciente. O Império Otomano não queria apenas terras, queria um símbolo. E nenhum símbolo era maior do que Constantinopla. Dentro da cidade, a realidade era diferente do passado glorioso. A população havia diminuído. Os recursos eram escassos. Os aliados prometiam ajuda, mas ela nunca chegava na medida necessária. O império que um dia governou continentes, agora mal conseguia proteger suas próprias muralhas. No trono estava Constantino XI. Não comandava legiões imensas. Não controlava vastos territórios. Governava, na prática, uma cidade cercada pela incerteza. Do outro lado, o sultão Mehmed II preparava algo que mudaria a história da guerra. Canhões gigantescos, armas capazes de quebrar aquilo que durante séculos foi considerado inquebrável. Em 1453, o cerco começa. O som dos disparos ecoa pelas muralhas. Pedras que resistiram por gerações começam a ceder. A pólvora anuncia uma nova era. Não é apenas uma batalha por território. É o confronto entre dois mundos. Entre o que restou da antiguidade e o início definitivo da Idade Moderna. Quando as muralhas caírem, não será apenas uma cidade que estará em jogo. Será o fim do Império Romano e o começo de uma nova ordem que mudará o equilíbrio do mundo para sempre. Roma O está amanhecer prestes de a 29 cair. de maio de Pela 1453, a última queda não nasceu de Roma. silencioso. Roteiro Antes que o narrativo sol imersivo, tocasse as torres, aproximadamente e cúpulas de 3.000 Constantinopla, palavras. o chão já tremia. O Não era um amanhecer de terremoto, 29 de maio era o de som da pólvora. 1453, Por mais de 1000 anos, não nasceu silencioso. aquela cidade fora Antes que o considerada sol tocasse as torres e inexpugnável. cúpulas de Capital Constantinopla, do Império o Romano chão já do tremia. Oriente. Não era um Centro terremoto da fé era o som ortodoxa, da pólvora. encruzilhada Por entre mais de Europa 1000 e anos, Ásia. aquela O coração cidade fora pulsante do considerada comércio, inexpugnável. da cultura e da capital diplomacia do Império Romano. Ela já havia do resistido Oriente. a árabes, persas, Centro da búlgaros, fé russos, ortodoxa. hordas Encruzilhada vieram, entre hordas Europa e Ásia. partiram. O coração Mas pulsante do Constantinopla comércio permanecia, da cultura, suas e da muralhas, diplomacia. As Ela lendárias já havia muralhas resistido de a Teodósio, árabes, persas, eram búlgaros, mais que russos. pedras. Eram Hordas símbolo. vieram, hordas Eram partiram. orgulho. Era Mas uma fronteira Constantinopla entre dois permanecia. mundos. Mas naquele Suas maio, muralhas, algo as era lendárias diferente. muralhas de Teodósio, Do lado de fora, eram mais que estendendo-se pedras, até onde a eram vista símbolo. alcançava, Estava orgulho. o exército do Era uma Império fronteira Otomano, entre não dois um mundos. exército comum, Mas naquele era maio, uma força jovem, algo era disciplinada, diferente. movida Do por lado de ambição fora, e fé, estendendo-se até dele, onde a vista estava o alcançava, sultão de apenas 21 estava o anos, exército do Mehmed Império II. Otomano. Ele não um queria exército apenas comum, conquistar uma era uma cidade. força jovem, Ele queria conquistar a movida história. por ambição e fé. A cidade E à que frente já foi dele o mundo para estava um entender sultão aquela de manhã. apenas 21 É preciso anos, voltar Mehmed séculos. II. Constantinopla Ele não nasceu queria como nova apenas Roma, conquistar uma cidade. fundada por Constantino, Ele queria conquistar o a Grande. história. No século IV, A cidade ela que já se foi o tornou mundo o para centro de entender um aquela império manhã. que sobreviveu É preciso quando voltar Roma caiu séculos. no Ocidente. Constantinopla Enquanto nasceu o mundo como nova mergulhava Roma, na chamada fundada Idade por das Constantino, Trevas, ali, o Grande. ainda No havia século bibliotecas, IV, ela se arquitetura tornou o monumental centro de um império diplomacia que sobreviveu sofisticada quando Roma caiu e um no sistema Ocidente. administrativo Enquanto o mundo avançado. mergulhava na Era o chamada último Idade vestígio das Trevas, vivo do mundo antigo. ali, Mas ainda o havia tempo cobra seu bibliotecas, preço. arquitetura Guerras monumental, internas, crises diplomacia econômicas, sofisticada, traições e um no sistema século administrativo XIII, avançado. um golpe quase Era fatal, o último a vestígio Quarta vivo do Cruzada. mundo antigo. Em Mas o tempo 1204, cobra seu preço. Cruzados Guerras cristãos internas, saquearam a própria crises cidade econômicas, cristã. Constantinopla, E no foi século devastada XIII, por aqueles um golpe que deveriam quase fatal, protegê-la. a Quarta O que se Cruzada. seguiu foi um Em lento 1204, quando o século cruzados XV cristãos chegou, saquearam o a própria outrora cidade vasto cristã. Império Bizantino, Constantinopla havia encolhido foi devastada drasticamente por aqueles que Restavam deveriam basicamente protegê-la. Constantinopla que e se alguns seguiu territórios foi um dispersos. lento declínio. O império, Quando o século não era mais um XV império, chegou, era o uma outrora lembrança. vasto Império O último Bizantino imperador havia encolhido dentro das muralhas, drasticamente. governava Restavam basicamente Constantino XI. Constantinopla Ele e sabia alguns da territórios situação. dispersos. Sabia que os O aliados império ocidentais não era mais prometiam um império, ajuda, era mas uma estavam lembrança. divididos O por último rivalidades imperador, religiosas e dentro
dentro das muralhas, governava Constantino menos de 50 mil habitantes da situação. Sabia que os aliados ocidentais prometiam ajuda acima de tudo, mas estavam divididos por rivalidades religiosas não eram homens e políticas. Constantino sabia que a cidade caminhava pelas muralhas todos os dias. Falava com soldados, incentivava a cidadãos, acima de tudo, organizava que estava sozinho. Ele mas não eram milhares de guerreiros experientes. Constantino XI tinha caminhava pelas muralhas todos os dias, bizantinos e mercenários estrangeiros, incentivava cidadãos. Um nome se destacava: Giovanni Giustiniani, comandante genovês, especialista em defesa de fortificações. Eles sabiam que enfrentariam algo nunca visto. A arma que mudaria o mundo Mehmed II tinha uma obsessão: derrubar as muralhas. Durante séculos, exércitos tentaram atravessá-las sem sucesso. Escadas eram destruídas, torres de cerco eram incendiadas. Navios eram bloqueados pela gigantesca corrente que fechava o Corno de Ouro. Mas Mehmed não confiava apenas em coragem. Ele investiu em tecnologia. Um engenheiro húngaro chamado Orban construiu para ele algo aterrorizante: canhões gigantescos. Um deles tinha mais de 8 metros de comprimento. Disparava projéteis de pedra que pesavam centenas de quilos. Era a pólvora anunciando o fim da Idade Média. Quando os primeiros disparos ecoaram, o som foi descrito como o trovão do juízo final. Pedras milenares começaram a rachar. As muralhas que resistiram por séculos agora enfrentavam algo novo, algo que não existia quando foram erguidas. O cerco começou oficialmente em abril de 1453. Dia após dia, os canhões disparavam. Dia após dia, os defensores reconstruíam as brechas durante a noite. Era uma batalha de resistência. Fome começou a aparecer. O medo circulava pelas ruas estreitas. Igrejas ficavam lotadas de fiéis pedindo intervenção divina. Enquanto isso, Mehmed cercava a cidade também pelo mar. Quando a corrente bloqueou o acesso naval pelo Corno de Ouro, ele tomou uma decisão audaciosa. Mandou arrastar seus navios por terra. Sim, sobre troncos engordurados, centenas de embarcações foram puxadas colina acima e lançadas atrás das defesas marítimas da cidade. Quando os habitantes acordaram e viram velas otomanas dentro do porto protegido, o choque foi absoluto. A cidade estava cercada por todos os lados. Nas últimas semanas, a tensão se tornou insuportável. Cada explosão fazia o chão vibrar. Cada brecha aberta exigia esforço desesperado para ser fechada. Constantino XI recusou ofertas de rendição. Mehmed prometia poupar vidas se a cidade se entregasse. Mas o imperador sabia que entregar Constantinopla seria entregar o legado de Roma. Na noite de 28 de maio, uma última cerimônia religiosa foi realizada na Hagia Sophia. Gregos e latinos, que por séculos discutiram diferenças teológicas, oraram juntos. Era a primeira vez em muito tempo que estavam unidos, talvez porque sabiam que seria a última. Pouco antes da meia-noite, o ataque final começou. Primeiro vieram as tropas irregulares, depois, unidades mais disciplinadas. O objetivo era simples: desgastar. Horas de combate ininterrupto, flechas, espadas, gritos, fumaça. Quando o amanhecer começou a surgir, Mehmed enviou sua força de elite, os janízaros. Treinados desde a infância, organizados, determinados. Uma brecha significativa se abriu perto do portão de São Romano. Giustiniani foi gravemente ferido e retirado do campo de batalha. A moral dos defensores começou a ruir. Foi nesse momento que Constantino XI tomou sua decisão final. Ele retirou seus símbolos imperiais. Dizem que declarou algo como: "A cidade está caindo, mas eu ainda estou vivo." E então avançou para o combate. Não como imperador, mas como soldado. O que aconteceu depois é envolto em incerteza. Alguns relatos dizem que foi morto lutando. Outros afirmam que desapareceu na confusão. Seu corpo jamais foi identificado com absoluta certeza. O último imperador romano morreu defendendo sua capital. E com ele, morreu oficialmente o Império Romano. Quando os portões foram tomados, o caos começou.
Segundo o costume da época, tropas tiveram permissão para saquear por algumas horas. Casas foram invadidas, habitantes capturados, tesouros levados, mas Mehmed II entrou na cidade ainda naquele dia. Ele não veio como destruidor. Veio como conquistador consciente do símbolo que agora possuía. Ao entrar na Hagia Sofia, ordenou que fosse transformada em mesquita, mas também proibiu destruição indiscriminada. Ele sabia que Constantinopla não deveria ser arrasada, deveria ser herdada, e foi renomeada gradualmente como Istambul, nova capital otomana, novo centro de poder. A queda de Constantinopla não foi apenas uma troca de bandeiras. Ela marcou o fim simbólico da Idade Média. Com a cidade sob controle otomano, rotas comerciais entre Europa e Ásia ficaram mais restritas. Reinos europeus começaram a buscar novos caminhos marítimos. Décadas depois, navegadores cruzariam oceanos. Cristóvão Colombo partiria rumo ao oeste. Vasco da Gama contornaria a África. A era das grandes navegações nasceu em parte daquele cerco. Acadêmicos bizantinos fugiram para a Itália, levando manuscritos gregos antigos. Esses textos ajudariam a alimentar o Renascimento. Uma cidade caiu, mas desencadeou uma transformação global. Hoje, quem caminha por Istambul ainda vê vestígios daquele mundo. Trechos das muralhas permanecem. A antiga Hagia Sofia ainda domina o horizonte, mas o império que a construiu não existe mais. Constantinopla foi o último suspiro de Roma. Não foi uma queda instantânea, foi um longo adeus. Durante 1000 anos, resistiu contra probabilidades absurdas. E quando finalmente caiu, não foi por fraqueza simples. Foi porque o mundo havia mudado. A pólvora substituiu as muralhas. Novos impérios substituíram antigos. A história não é estática. Ela avança. E em 29 de maio de 1453, o mundo deu um passo irreversível rumo à modernidade. Imagine o silêncio após o último grito. A fumaça dissipando-se sobre as muralhas destruídas. O sol finalmente alto no céu. Uma nova bandeira tremulando. Em algum lugar entre as pedras, o eco de 1000 anos de história. Constantinopla não foi apenas conquistada. Ela marcou o momento exato em que um mundo terminou. E outro começou. Roma caiu pela última vez. Mas sua memória jamais desapareceu. E talvez seja isso que torna aquela manhã de maio tão poderosa. Não foi apenas o fim de uma cidade. Foi o fim de uma era.